Vamos começar então. Você tem Bíblia aí? Você vai abrir em Romanos, capítulo 4, verso 4. Romanos, capítulo 4, verso 4. Não tem para você encontrar aí. Se você encontrou, vamos ler. Vai dizer assim: todavia, aquele que não trabalha, mas confia em Deus, que justifica o ímpio, sua fé lhe é acreditada como justiça. Eu vou ler outra vez para você. Todo aquele que não trabalha, mas confia em Deus, que é justiça o ímpio, que justifica o ímpio, sua fé lhe é acreditada como justiça. Todavia, aquele que não trabalha, mas confia em Deus, que justifica o ímpio, sua fé lhe é acreditada como justiça. Nós iremos falar hoje sobre o Evangelho, meus irmãos. O Evangelho do Senhor Jesus. Os efeitos do Evangelho na nossa vida, um Evangelho prático, aquilo que o Senhor Jesus diz: aquele que ouve minhas palavras e as pratica é semelhante ao homem sábio, que edificou sua casa sobre uma rocha. Então nós queremos falar para vocês hoje sobre esse Evangelho prático, sobre colocar o Evangelho de forma prática em nossas vidas. O Senhor Jesus vai dizer que a palavra vai dizer em Isaías, e essa palavra é replicada por Paulo em Romanos: quão formoso é os pés do que anunciam as boas novas, do que anuncia o Evangelho. Quão formoso é os pés do que anuncia o Evangelho. Obrigado, irmão. Irmão, a benção. Como é formoso os pés dos que anunciam as boas novas, do que anuncia o Evangelho. Então que você possa ter esse entendimento, que nós somos anunciantes, nós iremos propagar essa mensagem em todos os lugares. Isso você está muito careca de saber. Você recebe essa informação toda vez: eu preciso fazer a obra, mas que obra você precisa fazer? Quais as obras que nós precisamos fazer hoje? Quais as obras nós vamos realizar? Quais as boas obras nós temos que realizar? A partir de que princípio? Eu vou anunciar que Evangelho? Eu, porventura, tenho noção do Evangelho que eu estou anunciando? Eu conheço o Evangelho que eu estou anunciando? E Romanos 4,4, todo o contexto de Romanos é bom você ler, eu só peguei 4,4 para a gente ser bem direto. Vai dizer assim, o 4,4: todavia, aquele que não trabalha, mas confia em Deus, que justifica o ímpio, sua fé lhe é acreditada como justiça. Então o Senhor não está dizendo a pessoas que não trabalham com relação a não prestam serviço para ninguém, ficam em casa sentado. Ele está falando sobre pessoas que não trabalham no sentido de que não fazem por merecer a salvação, pessoas que, que não tentam por sua vontade própria fazer obras de justiça para merecer a salvação. E não há nada que nós possamos fazer. Isso nós precisamos ter esse entendimento, que não há nada que nós possamos fazer para nos salvar. Vamos orar? A gente esqueceu de orar. Vamos orar então. Papai, nós oramos por esse momento, por esse culto que nós estamos tendo ao Senhor, papai. Que essa palavra entre no nosso coração, que essa palavra entre no coração dos nossos irmãos, que essa palavra faça sentido aos nossos irmãos, que o seu Evangelho, Senhor, transforme nossas vidas, nos transforma de dentro para fora, Senhor. Gera transformação em nós, mudança em nossas vidas, mudança do nosso caráter. É isso que desejamos, uma mudança plena de vida, uma mudança total de vida, Senhor. Esse é o nosso desejo. É por isso que nós estamos aqui, ansiando pela sua palavra, ansiando pela sua revelação, porque somente através da revelação da sua palavra nós saberemos quem nós somos e para o que nós somos destinados. E é isso que nós queremos aprender aqui, Senhor. Nos ensine, Espírito Santo, nos guie em todo o tempo, no nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Então, como eu vinha falando, não é o que nós fazemos, não há o que eu possa, no meu trabalho, o que eu possa fazer para merecer salvação. Porque ele vai dizer: aquele que trabalha merece salário, mas não há o que você possa fazer para se salvar. No Evangelho de Jesus Cristo, nós não encontramos, não há o que você possa fazer para você obter salvação. Não há assim, eu preciso fazer isso para me salvar, eu preciso fazer aquilo para me salvar. Não, existe uma mensagem, e a mensagem é: um justo morreu por injusto. O castigo que nos traz a paz estava sobre Jesus Cristo, e pelas suas feridas nós fomos sarados. Pelas suas feridas nós somos sarados pelo Senhor, nós somos curados pelo Senhor. O Senhor faz coisas novas em nós.
não é através do nosso mérito. Por favor, a gente precisa que você entenda isso. Não é mérito que você é salvo. Tem uma música das crianças que vai dizer assim: se você está salvo, bata palma. Se você tem salvação, bata palma. Algo assim. Eu esqueci a música das crianças. Eu lembrava a música das crianças, esqueci. Mas a música das crianças vai dizer assim: se você tem salvação, você tem que se alegrar, bater palma, dar glória a Deus. Por quê? Porque nós temos a certeza da nossa salvação. Por quê? Porque um justo deu a vida por injusto. E agora basta eu confiar a minha vida ao Senhor Jesus, entregá-lo totalmente. E Ele só exige uma coisa de nós. Vai dizer assim: Jesus exige somente o reconhecimento divino de que fora dele não há salvação, nem meio de reconciliação com Deus. Então nosso esforço, meus irmãos, não é para nos salvar. O nosso esforço é para permanecer nele. É para permanecer ligado nele. O nosso esforço hoje não é para o que eu vou fazer para me salvar. Agora o nosso esforço é: eu tenho que permanecer ligado nele, ligado nessa videira verdadeira, ligado nele, é nele que eu estando ligado nele, permanecendo nele. Jesus vai dizer: permanecereis em mim, eu permanecerei em vocês. Jesus vai dizer em João 15 que sem mim nada podeis fazer. Então nós precisamos ter esse entendimento que a nossa salvação, ela não vem por nosso mérito. A salvação, ela vem gratuitamente por Jesus Cristo. Agora, a palavra vai dizer em 1 Coríntios 1,18: pois para os que estão sendo salvos é o poder de Deus. Ele vai dizer que o Evangelho, para os que estão sendo salvos, é o poder de Deus. Então que nós possamos ter esse entendimento, que nós fomos salvos, justificados por Jesus Cristo, e nós estamos sendo salvos, nós estamos sendo dia após dia santificados. Então o Evangelho, ele é eterno. Nós somos salvos, justificados por Jesus Cristo, e agora dia após dia nós estamos sendo justificados, nós estamos sendo santificados pelo Senhor. Então nós encontramos com Ele, fomos justificados, e agora a partir de dia após dia nós estamos sendo santificados pela obra dele. A palavra diz em João 17:17: Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Jesus já chegou nesse lugar, Jesus já foi santificado, e agora Ele nos espera, e agora Ele está nos preparando para esse dia, porque é Ele que realiza em nós tanto o querer como o efetuar. É Ele que faz a obra em nós, é Ele que gera todas as coisas em nós. Basta-nos permanecer nele. Que o Evangelho não seja um peso para você, que estar na igreja, viver uma vida de um cristão não seja um peso para você. Que você entenda, que você possa falar a você agora, que você tenha certeza da sua salvação, que você possa estar convicto da sua salvação, porque se você confessar com a sua boca Jesus Cristo, confessar com a sua boca, você está salvo. Se você confessar que Jesus Cristo é o Senhor da sua vida, você está salvo, meu irmão. Agora, sem santificação ninguém verá a Deus. Então agora você precisa permanecer nele, e permanecendo nele, ele vai gerando coisas novas em nossas vidas. Mas o primeiro ponto de tudo, nós precisamos ser encontrados pelo Senhor. Principal ponto, tudo começou com Jesus, e a partir do nosso encontro com Jesus, a nossa vida foi totalmente transformada, e agora nós queremos começar do início, nós queremos começar do começo de tudo, quando você foi encontrado por Jesus, por esse Evangelho, que você não é salvo pelo seu mérito, você é salvo pela graça, mediante Jesus Cristo. Não há o que você possa fazer para se salvar. A única coisa que você tem que fazer agora é permanecer sendo salvo, permanecendo em Cristo, e que isso possa começando a fazer sentido, e que você fique conosco, olhe para nós, para que a gente consiga construir algo junto com vocês aqui. Amém. Então, diante de tudo que o Paulo falou a respeito do Evangelho, a respeito da salvação, João capítulo 1, versículo 1 vai dizer que no princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus, né? E o Verbo estava com Deus. Outras versões vai dizer que no princípio era aquele que é a palavra, né? Ele era Deus e ele estava com Deus. Então o Evangelho em si, né? O Evangelho em si consiste em boas notícias, né? E nós somos aqueles que carregamos boas notícias, né? Você que conhece Jesus, você que teve um encontro com Jesus, o Espírito Santo habita em você, então você carrega boas notícias, porque o Espírito Santo faz parte da sua vida. Eu queria compartilhar um texto de João capítulo 1, no versículo 43,
João capítulo 1, versículo 43, vai contar a história, né, do chamado de Natanael. Né? Natanael e Bartolomeu são a mesma pessoa, é um dos discípulos do Senhor. E a Bíblia vai dizer que depois de Filipe ser chamado, né, Jesus pede para Filipe seguir Jesus, né? Filipe segue Jesus e ele chama Natanael e ele diz: olha, nós encontramos aquele, né, no qual os profetas profetizaram, o Messias, né? E aí Natanael ele faz uma pergunta, né, para Filipe. Ele diz: mas cara, pode vir alguma coisa boa de Nazaré, né? Aí Filipe diz: vem e veja, né? E quando ele tem esse encontro com o Senhor, quando ele vai até Jesus, né, Jesus revela para ele que havia visto ele debaixo de uma figueira, provavelmente meditando na palavra, né, tendo um momento ali com o Senhor, e o Senhor revela isso a ele e ele fala: verdadeiramente, né, você é o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. E uma coisa que me chama muito a atenção nesse texto é que Natanael, ele contestou Filipe, né? Ele disse: mas pode vir alguma coisa boa de Nazaré? E Filipe disse para ele: venha e veja, né? E nós sabemos que a fé, ela vem pelo ouvir a palavra de Deus, né? E muitas vezes nós recebemos muitos convites para vir e ouvir a palavra de Deus. Sabe, o Senhor, ele é onisciente, ele é onipotente, ele é onipresente, ele pode te encontrar em qualquer lugar, né? Ele pode te encontrar, ele pode mudar a sua vida em qualquer lugar, ele pode usar pessoas, enfim, porque ele é poderoso para fazer todas as coisas. Mas eu falo para você que está vendo a gente aí em casa, quantas vezes você recebeu muitas vezes um convite para você, né, estar frequentando, né, uma igreja ou até mesmo a nossa igreja, sabe? E quantas vezes você ficou meio assim, talvez por não conhecer, né? Hoje a gente tem, através das lives, você tem a oportunidade de conhecer a igreja evangélica, porque hoje, né, as igrejas estão entrando dentro de muitos lares, então você tem a oportunidade de conhecer. Então essa não é nenhuma notícia, nenhuma desculpa para não participar dos cultos, para não aceitar o convite, porque o convite que Filipe fez para Natanael mudou a vida dele totalmente, né? Por quê? Porque ele foi ver aquilo que Filipe estava anunciando para ele, o Messias, e ele teve esse encontro com Jesus, e isso mudou totalmente a vida dele. No versículo, Hebreus capítulo 11, versículo 6, vai dizer que sem fé é impossível agradar a Deus, porque quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e recompensa aqueles que o buscam. Então, primeiro, nós recebemos o convite, nós temos que ter fé de que o nosso encontro com o Senhor vai produzir algo em nós, vai produzir uma transformação em nós. Se nós chegarmos diante do Senhor com o nosso coração aberto, sem vamos dizer assim, sem impor barreiras, mas chegar de coração aberto, o Senhor pode mudar a nossa vida, o Senhor pode transformar a nossa vida, e Ele pode recompensar aqueles que o buscam, como diz aqui em Hebreus 6, com algo excepcional, que é algo maravilhoso, que é algo que, embora você possa ganhar o mundo inteiro, mas existe algo que você só vai ganhar através de Jesus, que é a sua salvação. Então, o encontro com Jesus produz em você salvação para todo aquele que crê, salvação para todo aquele que se arrepende, salvação para todo aquele que aceita, né, o senhorio de Jesus sobre a sua vida. Então, por mais que você possa ganhar tantas coisas, a salvação é aquilo que você tem de primordial, porque ela vai determinar onde você vai viver a eternidade, né? Enquanto nós estamos aqui na terra, nós estamos apenas de passagem, né? Mas há um lugar preparado para nós. Então, se nós fomos encontrados pelo Senhor através do Evangelho de Jesus, nós fomos encontrados para alguma coisa. Nós fomos encontrados para manifestar quem Ele é. Sim. Nós fomos encontrados para refletir aquilo que Ele é. Ele é o nosso maior exemplo, Ele é, né, o nosso guia, Ele é o nosso espelho, Ele é o caminho, a verdade e a vida, e é nele que nós precisamos nos inspirar. Então nós somos chamados para boas obras. Em Tiago capítulo 2, versículo 17 e 18, diz assim: assim também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesma. Mas dirá alguém:
Tu tens a fé e eu tenho as obras. Mostra-me a tua fé sem as tuas obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Então, Tiago está falando que a fé sem obras ela é morta, ela é vazia, mas que através das nossas obras nós evidenciamos a nossa fé, né? E ele diz: mostra-me a tua fé sem as obras, que as minhas obras mostrarão a minha fé. E em Efésios 2, 8 e 9 diz assim: porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Então entenda, como Paulo falou no começo, nada que nós façamos vai fazer com que mereçamos a salvação. A salvação ela vem de graça, mediante a fé, mediante receber Jesus como nosso Senhor e Salvador. Então nós não somos salvos pelas obras, mas nós somos salvos para as boas obras, né? As boas obras elas não nos levam para o céu, mas, né, nós é que levaremos as nossas boas obras para o céu. O Hernandes Dias Lopes ele diz isso, porque um dia nós vamos estar diante do Senhor, né? Um dia as nossas obras vão passar pelo fogo, né? E as obras que forem segundo a vontade de Deus, né, que são feno, palha e madeira, ou ouro, ouro, prata e pedras preciosas. Então, se as nossas obras forem dignas, elas vão ser aprovadas, elas vão resistir. Mas se elas foram feitas simplesmente para demonstrar algo, alguma vaidade ou algo que não foi, né, com a intenção de glorificar a Deus, certamente ela não será aprovada pelo fogo. Então, qual é a obra que nós vamos apresentar diante do Senhor? É aquela obra que nós fizemos quando cumprimos a sua vontade. É aquela obra que nós fizemos para gloriar a vontade do Senhor. Então, se a fé, né? Então, se a obra ela não nos leva, né? Se ela não produz salvação, né? Então, por que nós devemos fazer? Porque é uma maneira de nós glorificarmos a Deus, né? Por exemplo, as obras sociais. A gente sabe que as obras sociais elas não vão nos levar para o céu, né? O que vai levar para o céu é o sacrifício que o Senhor fez por nós, né? Ela vem gratuitamente, mas a obra social ela vai evidenciar que há algo diferente em nós. A obra social ela vai evidenciar que há o amor de Cristo em mim, né? Que eu tenho compaixão, que eu amo o meu próximo, que eu amo, né, os necessitados. Por quê? Porque é uma virtude do Espírito Santo na minha vida. Amém. Então nós devemos ela é um resultado da nossa salvação. Isso, né? Exatamente isso. Então ela é o resultado da nossa salvação, como o Paulo falou. E também muitas vezes através da obra social é ali que a gente tem a oportunidade de chegar a muitos, né? Existem muitas pessoas que a gente sabe que é difícil a gente chegar até muitas pessoas, mas às vezes através de uma obra social a gente tem a oportunidade de chegar até essas pessoas e glorificar a Deus ali. Não dizer que nós estamos fazendo algo, mas o Senhor trouxe isso para você, o Senhor, né, lembrou de você, porque você é amado, porque você é querido. Então muitas vezes nós temos essa oportunidade. Então nós fazemos boas obras, né, mesmo que isso não nos salva, mas isso evidencia que Cristo habita em nós, e nós praticamos porque nós somos salvos em Cristo Jesus, porque nós somos encontrados por Jesus, porque Ele nos amou primeiro, porque agora já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Filipenses capítulo 2, versículo 13 vai dizer: pois é Deus quem opera em vós, tanto querer como efetuar, segundo a sua boa vontade. Então aquilo que eu faço de bom, isso não vem de mim, mas isso vem através de Deus em mim, através do Espírito Santo em mim. Então eu não faço para me vangloriar, porque isso não vem de mim, cara. Porque eu por si só, eu não sou capaz de ter um ato de bondade. Mas o Espírito Santo operando em cada um de nós, né, nós podemos refletir a glória dele, né, produzindo frutos que vão fazer com que as pessoas se lembrem dele. Mateus capítulo 5, versículo 16, diz assim: assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está no céu. Então ele diz: resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam
as vossas boas obras e glorifique o Pai de vocês que está no céu. Então, como que as pessoas vão ver, né, a luz de Cristo em nós? Através dos frutos que nós vamos produzir. Sim. Né? Através daquilo que o Senhor fez em nós. Então, as nossas palavras e as nossas atitudes, elas têm que andar de mãos dadas. Né? Aquilo que nós fazemos, aquilo que nós falamos, tem que caminhar, né, de mãos dadas, tem que caminhar em harmonia. Porque a palavra do Senhor, o nosso encontro com o Senhor tem que produzir em nós fruto de arrependimento. Sim. Né? Mateus capítulo 3, versículo 8 vai dizer, produzir frutos de arrependimento. João Batista, né, aquele que derramava o batismo do arrependimento, ele diz isso. Então, a palavra do Senhor tem que produzir em nós esses frutos. E esses frutos de arrependimento vão gerar em nós, né, uma vida totalmente transformada, uma vida que glorifica, né, o Senhor. João 15, 1 e 2 vai dizer, eu sou a videira verdadeira, meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta. E todo ramo que dá fruto, ele poda para que dê mais fruto ainda. Então, é isso que Jesus faz em nós. Ele nos poda para que nós possamos dar mais fruto. Ele nos poda para que nós possamos manifestar mais Ele. Né? Lembrando sempre que a nossa palavra e o nosso agir tem que caminhar em unidade. Então, uma coisa que eu gostaria que você entendesse e ficasse muito claro para você é que nós não somos salvos pelas obras, mas nós somos salvos para as boas obras. Né? A salvação vem pela fé em Jesus gratuitamente, né? E nós precisamos fazer as obras sociais para manifestar o reino dos céus. E uma outra maneira de manifestar que Cristo habita em nós é através dos frutos esses de arrependimento. Né? Uma coisa que você me disse certa vez, não sei se você vai lembrar, que boas obras todos podem fazer, mas boas obras somente aqueles que estão em Cristo. Sim. Você lembra disso? Sim, né? Então, exatamente isso. Porque não vem de nós, né? É isso que às vezes a gente tem um ato de bondade, muitas vezes a gente fica assim, cara, pensando. Cara, você tem que pensar, nossa, velho, obrigado, Espírito Santo, porque se não fosse por você, eu não seria capaz de um ato desse. Sim. Então a gente não tem que se gloriar, mas Deus tem que ser glorificado, né, em cada boa ação, cada boa obra que nós praticamos. É isso. E o que você acha que nos impede de muitas vezes realizar uma boa obra? Ouvir o Senhor? De não ouvir o Senhor? Não. O que nos impede de realizar uma boa obra? Te peguei, né? Esse aí não estava combinado. Esse aí a gente não tinha combinado. Esse aí não estava no script. Mas assim... Muitas coisas nos impedem, né? Sim. Não, muitas vezes o pecado não ouvir a voz de Deus, né? A gente se distanciar. Muitas vezes a falta de coragem. Coragem, é isso. Muitas vezes não ouvir a voz do Senhor, né? Não ouvir a voz do Senhor. É isso, meus irmãos. Uma das coisas, então, que se possa ficar muito bem claro, o Evangelho nos encontrou, como o Rodrigo bem falou, sobre Natanael, ele foi encontrado ali debaixo da videira ali orando, da figueira, né? Figueira, fala videira. Debaixo da figueira ali orando, e ele teve encontros com o Senhor Jesus, alcançou a salvação, não houve mérito nenhum dele ali, ele teve encontro com o Salvador do mundo, reconheceu ele, e a partir daquele dia, a história dele mudou. Foi um dos 12. E um cara que rejeitou. Ele foi até Jesus. Que ele foi até Jesus. Se ele tivesse falado assim, você tá louco, vou continuar aqui na figueira de boa. Talvez ele não tinha escrito, não tivesse encontrado isso. Exatamente isso. E depois desse momento, esses 12 homens, eles colocaram o mundo de ponta cabeça. Né? Esses 12 homens, Atos 2,42 vai dizer assim, que o povo permanecia unânime no quê? Na doutrina dos apóstolos, no partir do pão e na comunhão. Ou seja, esses 12 homens estabeleceram doutrina, esses 12 homens estabeleceram o fundamento da igreja, esses 12 homens estabeleceram o evangelho que nós estamos, tudo sistematizado hoje, todas as questões, por que devemos fazer isso ou não fazer, como que nós devemos nos comportar mediante a revelação do Cristo, essa doutrina veio por esses homens. Né? Então eles, com o pregar, né, Pedro pregou ali, assim que veio a unção de Pentecostes, o derramado do Espírito ali em Pentecostes, Pedro, em uma pregação, 3.000 pessoas se converteram, em outra pregação 5.000 pessoas se converteram, 5.000 homens se converteram,
Então, esses homens que tiveram encontro com o Senhor, eles passaram a fazer algo que é a base da vida do cristão, que é anunciar, que é abrir a boca e falar da palavra do Senhor. A gente tem que entender o quê? Que a graça, quem disse isso também é o Hernandes Dias Lopes, ele vai dizer que a graça causa salvação, a fé é o instrumento da salvação e as obras são o resultado da salvação. Então, que nós possamos ter esse entendimento, que hoje nós carregamos uma mensagem, hoje nós carregamos uma mensagem preciosa, hoje nós carregamos uma mensagem que é capaz de salvar uma pessoa para a eternidade. Às vezes a gente não entende isso, que não é sobre nós, é sobre a mensagem que nós carregamos. Isso me faz, eu separei um texto aqui, Marcos capítulo 4, vai se falar sobre a parábola do semeador. Marcos capítulo 4 vai dizer assim, a partir do verso 3. Espera os irmãos em casa. Tem que esperar os irmãos. É que nós não ouvimos o irmão folheando a Bíblia. Então, Marcos capítulo 4, verso 3. Marcos 4, 3. Se você não compartilhou ainda esse negócio, você compartilha, meu irmão. Compartilha. E quando a gente publicar, quando o pessoal da mídia publicar as palavras, republicadas no YouTube, você assiste de novo, porque tem muita palavra que é bom a gente rever as palavras, né? E hoje, com a tecnologia, nós temos a possibilidade de rever muita palavra. Nossa, aquela palavra foi boa, mas você lembra um trecho da palavra, você lembra só o cerne da palavra, só uma mensagem, mas tem tudo ali, tudo que a gente precisa aprender, então que você possa rever essas palavras durante que o pessoal vai repostando no YouTube, e ali se inscrever e comentar ali, dar um feedback para quê? Para que a gente possa continuar fazendo isso, né? Para que a igreja possa continuar investindo nisso, e para que a gente possa conseguir ter esse conteúdo, o conteúdo que transformou a nossa vida, também ali nesse canal, nessa mídia social. Para quê? Para que a gente possa ouvi-los, para que outras pessoas possam ouvir, então que a gente possa, agora, você abriu aí? Marcos capítulo 4, vai dizer assim, a partir do verso 3. Ouça-me, isso diz o Senhor. O semeador saiu a semear. Enquanto lançavam a semente, isso aqui é uma parábola, tá, gente? Enquanto lançavam a semente, parte dela caiu à beira do caminho, e as aves vieram e a comeram. Parte dela caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra, e logo brotou, porque a terra não era profunda. Mas quando saiu o sol, as plantas se queimaram e secaram, porque não tinham raiz. Outra parte entre espinhos, que cresceram e sufocaram as plantas, de forma que ela não deu fruto. Outra ainda caiu em boa terra, germinou e cresceu e deu boa colheita, a 30, a 60 e até 100 por um. Cara, nós oramos muitas vezes para que essa mensagem ela caia em solo fértil. Nós oramos, antes de começar aqui, nós temos um tempo de oração, e nós sempre oramos para que essa palavra caia em solo fértil, que ela caia em terra boa, que ela produza frutos de 1 para 30, 1 para 60 e 1 para 100. Essa é a nossa oração, é uma coisa que nós gostamos de orar sempre, nós sempre oramos isso, né? Mas esse semeador, a palavra vai dizer assim, que o semeador saiu a semear. Tipo, o semeador é a função dele. A função de um semeador é semear. É tipo, você é contador, a sua função é fazer contabilidade. Então não é assim, você é contador, você vai fazer contabilidade de vez em quando, tipo assim, não, eu não vou fazer hoje, né? Hoje eu não estou vindo trabalhar, não vou calcular nenhum tipo de imposto, hoje eu não quero mexer, não quero fazer isso hoje, eu quero vender hoje, né? Não tem essa possibilidade. O semeador, ele é uma profissão, a profissão desse cara é semear. E o Senhor Jesus, se você vai ler, eu te encorajo você ler Marcos capítulo 4 completo, né? É um texto maravilhoso, que vai trazer a parábola do semeador, a explicação da palavra do semeador, mas em suma, tá tudo certo? Deu certo? Então a gente vai continuar. Mas em suma, um semeador
nos compara a esse semeador. Você vai ver que Jesus vai nos comparar com esse agricultor, e nós somos esse semeador. Um semeador que sai a semear, ele semeia em todo lugar. Ele vê uma terra, ele fala, essa terra aqui, ela vai ser arada aqui, e ela vai ser semeada. Ele semeia semente em lugar que tem espinho, ele semeia semente à beira do caminho, ele semeia semente em todo lugar. A função de um semeador é semear. A função de um semeador, ele é semear. Se você está ouvindo essa palavra, você já aceitou o Evangelho, você já aceitou a Cristo. Se você já aceitou a Cristo, essa palavra já entrou no seu coração e já caiu em terra boa. Né? Se nós ouvimos a palavra de Jesus, nós já entendemos isso, essa palavra já caiu em terra boa. Nós somos terra boa, porque ela caiu no nosso coração e dê fruto. Mas a palavra não tem a ver a respeito do que caiu no nosso coração. Se você está ouvindo essa palavra pela primeira vez, que essa palavra possa cair no seu coração e gerar fruto. Mas se você já está conosco há um bom tempo, você é o semeador. Você é o semeador. Então você, em todo tempo, você tem que jogar semente em todo terreno que você vê. E a semente é a palavra do Senhor. Em todo lugar, você é um semeador. Você tem que entender quem você é. Nós precisamos anunciar essa verdade. Romanos 10, capítulo 13 e 14, vai dizer assim: porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? Então nós precisamos abrir a nossa boca, e o resultado do Evangelho na nossa vida tem que ser as boas obras, tem que ser as ações sociais, e tem que ser o anúncio do Evangelho. Né? O anúncio, essa palavra que transformou minha vida, ela teve a capacidade de me tirar do império das trevas e me transportar para o reino do Filho de Deus, para o reino do Filho amado. Essa palavra, ela tem que ser anunciada. Talvez nós não anunciamos porque nós não entendemos a dimensão da palavra. Nós não entendemos a dimensão do que nós estamos inseridos. Do poder, né? Do poder. O Evangelho é o poder. Paulo vai dizer isso, Romanos 1,6, o Evangelho é o poder de Deus. Ele é o poder de Deus. Então com a cura, você vê uma cura, você fica maravilhado. Mas o Paulo não fala que isso não é o poder de Deus. Você vê alguém interpretando algo, alguém interpretando um sonho, você fala, nossa, mas isso não é o poder de Deus. O poder de Deus é o Evangelho. O poder de Deus é a pregação do Evangelho. É a salvação de uma pessoa através da pregação do Evangelho. Paulo vai dizer assim que os judeus procuram sinais, os gregos procuram sabedoria, mas aprove ao Senhor salvar-os pela loucura da pregação. Então o que nós precisamos nesse tempo é anunciar o Evangelho com todo o nosso coração. Se realmente você foi encontrado pelo Senhor Jesus, como o Rodrigo citou, se realmente o Evangelho tocou a sua vida, se você entendeu que você não há que você possa fazer, que você se entregou e você quer ficar firme no Senhor, se agarrar no Senhor e para que Ele gere coisas novas no seu coração, eu quero te dizer uma coisa, você precisa anunciar. Tem uma frase que eu gosto muito dela, de um livro sobre evangelismo, do John MacArthur, que ele vai dizer que as Escrituras não reconhecem, um cristão que não anuncia, que não fala do Evangelho com ousadia, constância e paixão. Então que nós possamos ter esse entendimento. O que nós precisamos, se a palavra diz que um semeador saiu a semear, e quem é esse semeador hoje, meu irmão? É você o semeador. Então onde você vê terra boa, onde você vê gente, você lance a semente. Se você tem, eu tenho timidez, cara, a gente não pode se intimidar. Que tudo que o nosso inimigo quer, o nosso adversário quer, que você se intimide, que você fique tímido com a pregação do Evangelho, que você se intimide por isso, que você abafe o Espírito Santo que está dentro de você. E a palavra vai nos dizer que o Senhor Jesus, Paulo vai dizer a Timóteo, não nos deu um espírito de covardia, mas poder, amor e moderação. Então, cara, não retém essa palavra dentro de você, não retém essa verdade dentro de você, que você, nós assim, não, eu entendi, eu tenho que fazer a obra. Você não tem que fazer a obra, você tem que anunciar o Evangelho. Que não sejamos, não retenhamos para nós, mas que sejamos difusores, né? Exatamente. Espalhar aquilo que transformou a nossa vida. Exatamente isso. E a gente vai, e uma coisa que a gente precisa entender
que não é sobre nós, é sobre a mensagem. Não é tipo assim, não, mas eu sei lá, eu tenho timidez de falar, eu não falo muito bem, mas não é sobre o que você vai fazer, é sobre a palavra. Não importa se o semeador, ele é um cara ultra, aquele agricultor velho, assim, 60 anos de roça, ou se ele é um menino que começou a semear agora. O poder está na semente, o poder está na palavra. Não é sobre você, é sobre a mensagem que carregamos. Não é sobre nós, não é sobre o que eu posso fazer, não é sobre o que eu falo, é sobre a mensagem que nós carregamos. Lógico, tudo aquilo que eu vivo vai validar a mensagem que eu faço, que eu estou falando. Lógico, eu não estou querendo dizer que a pessoa, então, é tudo torto, eu sou torto, eu tenho a vida torta, né, um homenzinho torto, que Jesus não endireitou ainda, eu vou querer falar o evangelho. Ele falou, meu irmão, segura, porque aquilo que você sai da sua boca não é validado pelas suas ações. Mas todo aquele que foi verdadeiramente encontrado pelo evangelho, então eu preciso que você faça essa análise hoje. Cara, eu fui encontrado pelo evangelho, então a palavra vai dizer que eu sou um semeador. E Jesus vai fazer a partir do verso 26, no mesmo capítulo 4, a partir do verso 26, ele vai dizer assim, mesmo capítulo 4, você está aí, você vai só para o verso 26, ele prosseguiu dizendo, o reino de Deus é semelhante a um homem que lança semente sobre a terra, noite e dia, estando ele dormindo ou acordado. Aí a semente germina e cresce, embora ele não saiba como. A terra por si só produz grão, primeiro o talo, depois a espiga. Então o grão cheio na espiga, logo que o grão fica maduro, o homem lhe passa a foice, porque chegou a colheita. Então, você acha que vai ser a forma que eu prego? Aquilo que eu falo vai ser, se eu sou bem treinado no falar, se eu tenho eloquência no falar ou não, que vai fazer com que a pessoa aceite a Jesus ou não? Não, porque o semeador lança semente. Agora, se vai gerar fruto, se não vai, se vai crescer, se vai germinar, se vai crescer, não sei. Se não nasceu, no outro dia você vai lançar semente de novo. A nossa função é ser semeador. A palavra diz assim, que o homem que semeou noite e dia, estando ele dormindo ou acordado, a semente germina e cresce, embora ele não saiba como. Nós não sabemos como o Senhor lançou. Alguém lançou a palavra no meu coração, isso em 2009, alguém falou para mim do evangelho, um amigo meu começou a vir na igreja, e aí eu falei, nossa, meu amigo está indo na igreja, né? Me abandonou no rolê, e falou, estou indo na igreja porque eu encontrei Jesus, tal. Ele falou, então eu vou lá ver como que é esse negócio, e desde então eu estou aqui. Então, como foi a forma, como virou uma chave? Falou assim, não, eu preciso disso. Ninguém sabe, dentro de mim aconteceu algo, dentro de mim disparou, o Espírito Santo fez algo dentro de mim, porque a palavra vai dizer que o Espírito Santo nos convencerá do pecado, da justiça e do juízo. Então não há o que nós possamos fazer, eloquência humana para poder falar, convencer, a minha perspicácia de convencimento, o meu poder de convencimento não vai fazer pessoas virem até Jesus. É o próprio Senhor, é o Espírito Santo do Senhor que habita em nós, e Ele convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. É Ele, a obra é dEle, a lavoura é dEle, e Jesus Cristo nos dá uma chave. Ele vai dizer, em João 4, que você vai falar, os campos estão brancos. Vocês dizem que falta tanto tempo para a colheita ainda, vocês dizem que vai faltar alguns tempos para a colheita, mas eu digo para vocês que os campos estão brancos. Meus irmãos, há muita gente para ouvir essa mensagem. A mensagem do Evangelho, o Evangelho que salva, não mediante as obras, não mediante a nossa performance, mas Ele salva a todos, Ele salva os bêbados, as prostitutas, Ele salva aqueles que vivem largados na sarjeta. O Evangelho que salva a todos, a ricos e a pobres, esse Evangelho que salva a todos, Ele salva a todos porque o desejo do Senhor é salvar a todos. Jesus Cristo é de fato o Salvador do mundo. Então que você possa ter esse entendimento de quem você é o semeador.
e que você não sabe de como, de repente, nasceu um broto ali, e quando nasceu, esse broto vai dar uma espiga, e essa espiga vai crescer, vai madurar, e aí alguém vai pegar essa espiga, vai levar, ela vai para a igreja, alguém vai cuidar dela, alguém vai discipular ela. Nós temos um grupo que nós chamamos de ceifeiros nos jovens, que agora, depois que as pessoas vieram para a igreja, esses jovens vão cuidar dos outros jovens, e esses são os ceifeiros que vão cuidar da colheita do Senhor. Então, isso que nós temos que fazer, mas nós que entendemos que somos evangelistas em tempo integral, nós que estamos na igreja, a igreja de Cristo, tem que anunciar o evangelho em tempo integral, em tempo e fora de tempo. Paulo vai dizer, remindo o tempo, porque os dias são maus. Então, que você possa pregar o evangelho todo o tempo, onde você tiver oportunidade, você possa falar as boas novas de salvação. Que você possa encontrar ali artifícios, que você possa orar ao Senhor, que Ele te dê oportunidades, ou seja, você levando uma cesta básica para alguém, abrindo a oportunidade de você falar o Evangelho. Eu conheci um cara da nossa igreja, que foi assentar piso na casa de um cara de graça, como eu falei disso para você, foi assentar piso na casa de um cara de graça, só para poder falar do Evangelho para ele. Meu irmão, nós temos que pregar o Evangelho em todo o tempo. Em todo o tempo essa verdade precisa ser anunciada, precisa ser pregada. E Salmo 126 vai dizer assim: aqueles que semeiam com lágrimas, com cantos de alegria colherão. Aquele que sai voltará com cantos de alegria, trazendo os seus feixes. A realidade do Evangelho, meus irmãos, é que vem por meio de uma mensagem e não do mensageiro. Você talvez está lutando aí pela conversão do seu filho, do seu marido, há não sei quantos anos, e chorando por isso, clamando por isso. Minha irmã, que você possa continuar lançando essa semente. Meu irmão, você possa continuar lançando essa semente. Meus irmãos, os jovens, que têm muitos filhos muitos pais que ainda não conhecem o Evangelho, que você possa continuar ouvindo essa palavra, que você possa continuar lançando essa palavra dentro da sua casa, ali dentro do seu lar, que você não cesse de lançar essa palavra, porque Salmo 126 vai dizer isso: aquele que semeou com lágrima, colherá com alegria, porque o Senhor, no tempo do Senhor, agora nós precisamos anunciar essa verdade. Nós precisamos anunciar essa verdade para a nossa vida, porque o Senhor Jesus, de fato, Ele é o Salvador do mundo, e Ele escolheu, Ele aprove o Senhor nos salvar-nos pela loucura da pregação. E uma coisa que você falou, que eu me lembro, é que nós somos cooperadores, de uma obra. Sim. Nós fazemos parte de uma obra que não é nossa, mas que nós fazemos parte nós somos parte desse corpo, do qual Cristo é a cabeça. Sim. Então, enquanto nós cooperamos com o Senhor coopera conosco. Enquanto a gente se coloca à disposição do Senhor, Ele nos capacita e Sim. Ele nos usa. Muitas vezes a gente diz coisas que a gente nem sabe como que a gente disse, mas porque é o Espírito Santo operando através de nós. É porque nós não sabemos nem orar. Exato. O Espírito Santo intercede por nós. É isso. Então, uma coisa que a gente precisa fazer é simplesmente se colocar à disposição do Senhor, Se deixar buscar, mas se deixar ser usado por Ele, que eu tenho certeza que Ele vai usar cada um de nós. Em João capítulo 4, versículo 28, você que está em casa aí, abre sua Bíblia aí, João 4. A gente vai ler o verso 28. Aqui a gente vai estar falando, aqui é uma passagem que eu gosto muito, vamos dizer assim, a primeira missionária da Bíblia, do Novo Testamento. É uma passagem que eu gosto muito, que é o encontro de Jesus com a mulher samaritana, lá no poço de Jacó. Não vou entrar em detalhes, até para desafiar você a dar uma lida. Esse capítulo 4 é muito esclarecedor, é muito claro, E a gente vai ver que Jesus tem um encontro com essa mulher, e Jesus, ele vai conversando com essa mulher, Os samaritanos e os judeus, eles nem se davam, mas Jesus ele não ligou para isso. Jesus começou a conversar com essa mulher, e Jesus ele foi revelando para essa mulher que ele sabia muito a respeito dela, que ele conhecia a vida dela, que ele conhecia aquilo que ela estava fazendo. E ela então percebeu que ele era profeta. Ela percebeu que ele não era uma pessoa comum, ele não era uma pessoa qualquer, mas que havia algo especial nele.
E aí, em determinado momento, Jesus revela para ela, Jesus diz, olha, no versículo 26, então Jesus declarou, eu sou o Messias, eu estou falando com você. Aí no versículo 28 diz assim, então, deixando o seu cântaro, a mulher voltou à cidade e disse ao povo, venham ver um homem que me disse tudo o que tenho feito. Será que ele não é o Cristo? E essa passagem é uma das passagens que eu gosto muito, que eu mais gosto muito. A gente vê aqui uma mulher que alcançou muitas vidas, né, dessa cidade, uma cidade chamada Sicar, uma cidade de Samaria. Essa mulher, ela alcançou muitas vidas através, né, de algo que ela anunciou, né, que ela simplesmente disse, venham ver alguém que tem dito tudo o que tenho feito, sabe? E o que me chama a atenção na vida dessa mulher é que ela nem tinha uma convicção total, plena, de que ele era o Messias, de que ele era Jesus, né, que ele era o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o prometido, o enviado, mas aquilo queimou, eu creio que aquilo queimou no coração dela. Eu creio que quando o Senhor falou com ela, se revelando quem ele era, eu creio que algo falou no coração dela, tocou o coração dela, por isso ela saiu anunciando. Então, assim, uma mulher que não teve, né, vamos dizer assim, uma plena convicção de quem era Jesus, ela anunciou. Agora, eu pego para a nossa vida. Imagine nós que não apenas sabemos que ele é o Messias, o prometido, mas nós não apenas conhecemos de ouvir falar, mas ele faz parte de nós, né? O próprio Deus, ele se fez carne, ele habitou no meio de nós, né? Ele disse, eu vou, mas eu não vou deixar vocês sozinhos, eu vou enviar o Espírito Santo. Então o Espírito Santo habita em nós. Então hoje Deus habita em nós. E cara, se essa mulher anunciou, né, sem ter a plena convicção, nós que temos a plena convicção, nós devemos anunciar, nós devemos falar, nós devemos evangelizar, nós devemos cumprir o nosso chamado, ide por todo mundo, pregar o Evangelho a toda criatura. Por quê? Porque nós fomos transformados por Ele. Aquilo que mudou a minha vida, eu desejo que mude também a vida dos meus familiares, eu desejo que mude a vida do meu irmão, eu desejo que mude a vida das pessoas que estão à minha volta. Então esse compromisso com o Evangelho, ele tem que queimar no nosso coração, né? Ele tem que queimar no nosso coração. O Evangelho são as boas notícias. E aí aquela mulher, ela anunciou, né, boas notícias. Olha, eu conheci alguém, ele disse que é o Messias, ele revelou quem eu era, né? Então esse compromisso tem que queimar também no nosso coração. A gente vê a questão do coronavírus, a gente vê que quando uma notícia ruim acontece, né, eu já comentei aqui sobre isso, quando o LeBron James morreu, tipo assim... Kobe Bryant. Falei LeBron James? Matou o cara errado. Kobe Bryant. O LeBron. Caramba, matou o cara errado. Ai, cara. Quando Kobe Bryant, né? Isso. Kobe Bryant morreu, cara, eu comentei a respeito disso. Cara, rapidamente o mundo inteiro estava anunciando. Né, era a televisão tocando aquela musiquinha de plantão lá, e você, o que aconteceu? Na internet, em todas as páginas, assim, então rapidamente uma notícia ruim, ela se espalha rapidamente. Quando o coronavírus ele surgiu lá na China, quando teve provavelmente o primeiro caso, você acha que isso não foi anunciado? É que as pessoas não deram assim a devida atenção que deveria, mas foi anunciado. Então, uma notícia ruim, cara, ela chega nas mãos das pessoas, né, na televisão das pessoas, né, em questão de segundos. Sim. Né? Agora, uma notícia boa, como o Evangelho, cara, ela também tem que chegar. Sabe, a maior notícia que o mundo já teve foi que Jesus Cristo, né, morreu pelos nossos pecados. Né? Ele se sacrificou por nós, né, para que nele nós fôssemos salvos, para que nele nós recebêssemos vida. Né? E essa notícia não chegou ainda a milhões de pessoas. Né? E nós, cara, nós temos isso em nós. Nós temos a missão, né, de fazer isso, de anunciar em todo o tempo, né, essa notícia de que o Senhor, ele foi preparar um lugar para nós. Sim. Mas ele vai voltar. Amém. E quando ele voltar, cara, a gente tem que estar preparado. A gente tem que estar preparado. Então, por isso que nós precisamos anunciar. Em Apocalipse vai dizer que o Senhor, né, que o Senhor, ele demora, porque ele diz que a paciência, em Apocalipse diz que a paciência do Senhor produz salvação.
Porque se ele foi paciente até agora, se ele não voltou até agora, é porque muitos ainda não conhecem a Cristo. Muitos ainda não tiveram um encontro com a palavra. Muitos ainda não ouviram essa notícia, né? De que um justo pagou um alto preço por pecadores. Amém. Né? Então, que nós possamos carregar isso e anunciar isso em todo o tempo. Amém. E sobre essa mulher samaritana, você vai ver que no final de tudo, né, no final de todas as coisas, o Senhor vai, o povo de Samaria vai fazendo a declaração. Fala assim, ó, nós cremos, não somente agora porque você anunciou, porque nós o encontramos, nós sentamos com ele, e ele de fato é o Salvador do mundo. Então, que esse entendimento, que o Senhor de fato é o Salvador do mundo, que não há salvação. A pessoa pode ser gente boa, ela pode ser o que você quiser, mas se você não estiver em Cristo, se você não estiver ligado à videira verdadeira, não há salvação. Se você não estiver ligado no Senhor, não há salvação. Deixa eu falar um negócio. Aqui no versículo 34, no 35, você tinha comentado, diz assim: vocês não dizem daqui 4 meses haverá a colheita? Amém. Eu digo a vocês, abram os olhos e vejam Amém. os campos, eles estão maduros para a colheita. Amém. Enquanto Jesus estava dizendo para aqueles discípulos, olha, enquanto vocês foram ali buscar comida para mim, eu estava anunciando para aquela mulher, eu estava queimando o coração daquela mulher. Então, há uma cidade inteira vindo ao Sim. meu encontro. Né? E muitas vezes nós lançamos a palavra e a gente não vê o resultado. Mas, cara, a palavra ela nunca volta vazia. Amém. Então, aquilo que nós anunciamos, cara, certamente o Senhor vai colher. Porque a palavra, ela nunca volta vazia, ela produz frutos, né? Como você leu, de 30, de 60, de 100. Amém. Mas nós precisamos ser aqueles que anunciam. Amém. Assim como essa cidade, a cidade de Sicar, muitos ali veio ao encontro de Jesus. Quando nós anunciamos, né, através do evangelismo, através, né, das ministrações aqui, através das celas, através dos lugares por onde nós fomos, cara, essa palavra não volta vazia, ela produz fruto, né, frutos que glorificam o Senhor através da salvação. Então, Dracena será alcançada para o Senhor. No nome de Jesus. No nome de Jesus. Meus irmãos, a palavra é essa. Essa é a palavra e essa é a hora, né? Tem uma frase que diz que eu gosto: se não for agora, quando? Se não for nós, quem? É nós, meus irmãos. Vamos para cima disso. Vamos aproveitar das pessoas que estão sem esperança, que estão sem ânimo, que muitos perderam a esperança mesmo, esperança de melhora. Muitos estão tementes, e vamos anunciar a paz que excede todo o entendimento. E vamos anunciar, porque o Senhor Jesus nos diz: vocês dizem que vai faltar tantos dias ainda, mas eu digo que os campos estão brancos. Uma mulher foi encontrada, uma mulher salva, gerou uma cidade transformada. Tem um livro do Leonard Ravenhill, que ele fala assim, que uma faísca que sai de uma bigorna é capaz de incendiar uma floresta inteira. Então, uma palavra que sai da sua boca é capaz de trazer transformação sobre uma cidade. Então, que você ore todo o tempo. Você ore para que o Senhor te dê ousadia. Você ore para que o Senhor te dê palavras para que você possa anunciar esse evangelho em tempo e em fora de tempo. Porque o Senhor Jesus nos garante que os campos estão brancos e Ele convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Vamos orar. Papai, nós agradecemos ao Senhor, meu Pai. Nós agradecemos ao Senhor por esse dia, nós agradecemos ao Senhor por esse momento, que essa palavra, meu Pai, cai em solo fértil, que essa palavra cai e gere frutos de 30, gere frutos de 60 e de 100, Senhor. Em nome de Jesus, desperta os meus irmãos para a pregação do Evangelho. Coloca nos meus irmãos um espírito de ousadia, dê a eles palavra de conhecimento, palavra de sabedoria no coração deles. Que eles possam anunciar, Senhor, essa verdade em tempo e fora de tempo. Que não seja eles falando, mas seja o Teu Espírito Santo falando através deles. E que eles possam entender quem eles são no Senhor, semeadores da Sua palavra, anunciadores da Sua palavra. Que eles possam entender que eles estão em missão em tempo integral. Que eles não somente têm as suas profissões, mas eles estão em missão em tempo integral. Que eles possam entender que eles são missionários nesse tempo. Amém. E que eles possam anunciar o Evangelho à nossa cidade. E que Dracena, Senhor Jesus Cristo,
Cristo possa ser sua. Nós entendemos que o Senhor deu a sua igreja à cidade, para abençoar essa cidade. O Senhor deu a igreja evangélica de Dracena para anunciar o evangelho a Dracena, para trazer salvação a Dracena. O Senhor colocou a semente no coração de um homem há muito tempo atrás, para trazer essa palavra para cá, para que através dessa palavra Dracena seja do Senhor Jesus Cristo. Que Dracena, que nessa cidade nós provamos uma onda de salvação, para que nessa cidade nós provamos uma onda de arrependimento, de pessoas voltando para Ti, de igrejas não somente cheias, mas igrejas cheias de gente cheia do Teu Evangelho, cheias da Sua Palavra, cheias do Teu Espírito Santo. Esse é o nosso desejo, que nossos irmãos vivam um Evangelho prático, um Evangelho real, em todo o tempo da vida deles. No nome de Jesus Cristo nós oramos por isso. Amém. Amém. Amém.